E se eu falar para você que a Grécia, a Igreja e a Revolução Francesa têm a ver muito com a sua escola, você acreditaria? Bem-vindo, alunos e curiosos de plantão. Meu nome é Tarek e hoje vamos falar sobre a história das escolas. Mas antes de começar o vídeo, um recadinho importante para vocês. Abrimos o Apoia-se aqui do canal. Nele, você vai poder nos ajudar a manter o canal com a melhor qualidade possível, além de ter direito a uma série de benefícios como PowerPoints das aulas do canal, resumos, cronogramas de estudo e várias outras coisinhas que estarão listadas aqui na descrição do vídeo. Depois dá uma olhadinha e, se puder, nos apoie, é muito importante pra gente. Agora, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Todos já passaram muitos anos nas escolas, estudando diversos assuntos como a maravilhosa biologia, matemática, português e até mesmo história, mas em nenhum momento é comentado para nós sobre a história das escolas como conhecemos. Então hoje vamos dar um passeio na história e falar um pouquinho sobre as primeiras escolas que existiram. O ser humano, desde que é classificado como tal, tem a capacidade de passar informação para os outros. Há mais de 10 mil anos isso vem acontecendo no mínimo. É o que faz nós sermos uma sociedade. Identificar que uma cobra é venenosa e falar para o seu filho ou para o seu amigo da tribo é algo que fazemos desde sempre. Mas o grande avanço na educação não é apenas passar o conhecimento de forma simples, e sim um conhecimento acumulado por outras pessoas, que muitas vezes nem se teve o contato físico sobre aquilo que a gente está falando. Há mais ou menos 4 mil anos antes de Cristo, os sumérios desenvolveram a escrita cuneiforme, que é considerada uma das primeiras formas escritas. E isso vai mudar tudo. Não dependeríamos apenas de conversar e passar a informação verbalmente, mas agora a humanidade teria a capacidade de acumular o conhecimento e preservar ele. Nessa época, normalmente os pais ensinavam os filhos como escrever e como ler. Isso era passado de geração em geração. Dando um grande salto temporal, em 387 a.C., um filósofo chamado Platão começou um movimento nos jardins de Academos, em Atenas, onde ele ensinava outras pessoas sobre disciplinas como filosofia e matemática. Ainda não exatamente como uma escola como conhecemos, mas aqui já existe uma pessoa ensinando outros sobre os conhecimentos que ele havia adquirido. Aliás, você já deve ter ouvido falar na faculdade que a gente também pode chamar ela de academia, ou que os estudantes nela são chamados de acadêmicos, não é? Isso vem daí, pois os estudantes que tinham aula com Platão estudavam nos jardins de Academos, logo, academia. Em 343 a.C., a prática de contratar pessoas e ensinar para os seus filhos já era algo mais comum, claro, em famílias que podiam pagar tais serviços, mas já aconteciam diversas pessoas que faziam esse tipo de trabalho. O próprio filósofo Aristóteles era professor de figuras grandes como Alexandre o Conquistador. Com isso, algumas pessoas começaram a perceber a desigualdade de informações. Enquanto os ricos tinham um conhecimento vasto fornecido por professores particulares, a população ficava à mercê de conhecimentos passados de pai para filho quando eram passados. Então, mais ou menos no século IV, alguns pensadores começaram a formar escolas ao ar livre, onde ensinavam física, música, poesia, filosofia, gramática e algumas outras matérias para quem tivesse a disposição de ir aprender, sem nenhum tipo de progressão de séries ou alguma coisa do tipo, apenas uma palestra ao ar livre. Em 859 d.C., surge a primeira universidade do mundo, a Universidade de Carouien, em Fez, no Marrocos, que por sinal existe até hoje. Ela é diferente do que se tinha até o momento, pois agora, dentro dela, tudo era mais organizado, com departamentos dividindo os conhecimentos dos professores e organizando tudo em grupos. Então, chegamos ao famoso século XII. Nesse século, as primeiras escolas como conhecemos atualmente foram desenvolvidas, com um professor em sala de aula falando para uma série de alunos sentados em cadeiras recebendo essas informações e anotando tudo. Claro que os responsáveis por isso foram as igrejas, e muitas vezes eram fornecidas apenas aulas para os nobres e sobre religião. Assim, eles aprenderiam como governar, negociar e outras profissões. Um detalhe a se comentar aqui
é que, apesar de seguir um padrão muito conhecido com o que temos hoje, essas escolas não eram ligadas diretamente com as escolas que temos hoje. Elas tinham a função de ensinar uma profissão para pessoas específicas. Já as escolas atuais vieram de um movimento diferente por demandas econômicas e políticas que a gente vai explicar resumidamente daqui para frente. A partir do século XV, principalmente na Europa, uma série de grandes revoluções aconteceram, criando várias modificações tanto no campo religioso, com a Reforma Protestante, econômico por causa da Revolução Industrial, político por causa da Revolução Francesa e ideológico por causa do Renascimento e do Iluminismo. Isso fez com que novas classes sociais surgissem. Essas vão clamar por uma nova representação na sociedade, e em especial, uma classe chamada burguesia. Dessa forma, as escolas deixaram de ser conduzidas pela igreja e começaram a ser muito mais voltadas para uma questão relacionada à ciência. Isso cria um novo modelo para a escola, voltado para o humanismo, individualismo, formação do cortesão urbano e nos cuidados e valorização do corpo. Dessa forma, a escola passou a ser algo popular e foram inseridos novas matérias, como língua materna do país, leitura, escrita, cálculos e por aí vai. Mas talvez o mais importante seja a mudança do conceito, que agora deixaria de ser algo para poucos e se tornaria algo para muitos, e ainda por cima com a obrigatoriedade de frequência e tempo de permanência dentro da escola. A Reforma Protestante, apesar de parecer uma reforma religiosa, trouxe muitas mudanças importantes para a sociedade e cultura. Dentre elas, um novo olhar sobre a infância. Isso muda tudo com relação à educação, pois antes vimos a criança como um homem adulto em miniatura, e agora a visão é que a criança era algo frágil e influenciável, e que necessitaria de intensa supervisão, o que muda completamente a forma de ensinar e cria uma nova organização do ensino, moldando, por exemplo, os níveis de aprendizagem, como conhecemos hoje como séries. Uma outra coisa que aconteceu nesse momento na história foi o surgimento da Revolução Industrial e, com isso, o aumento da mão de obra e de produtos derivados. Uma nova classe de escola surgiu a partir daí, aquela que precisava criar pessoas especializadas para lidar com essas novas tecnologias. Então surgiram as escolas técnicas. Ainda a partir do século XVIII, as ideias do Iluminismo, baseados na observação e investigação, começaram a se tornar os princípios para o ensino como conhecemos hoje. Ou seja, a educação contemporânea começou a surgir nesse período. E é claro que o Brasil não ficou por fora dessa. No Brasil, a primeira escola foi fundada em 1549 em Salvador, por padres jesuítas que ensinavam matemática, línguas e doutrina católica. E de lá para cá, muitas coisas aconteceram na educação brasileira. Mas isso é algo extremamente complexo e grande de se falar. Então eu vou fazer um vídeo inteiro dedicado a essa história e em breve traremos aqui no canal. Então tá vendo como todas essas mudanças na sociedade europeia tiveram uma influência direta na sua escola? Entender história para entender um pouco o que a gente vive hoje é algo extremamente importante. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de curtir e compartilhar, e lembrem-se que toda semana temos um novo vídeo para você saber um pouco mais sobre a biologia. Então se inscreve no canal e ativa o sininho para sempre receber novas notificações. Muito obrigado!